Bom dia, graça e paz. Eu sou analógica, né? Eu sou do papelzinho. Sou daquela geração que pensava melhor no papel, né? Há momento para o computador, mas com falar com o pai eu gosto do papelzinho, né? Para quem eu não vi ainda, eu não tive oportunidade de falar, feliz ano novo. Você já deu feliz ano novo para quem está do seu lado? Já derramou as bênçãos do Pai sobre essas vidas? Que o Senhor tem coisas especiais esse ano, eu creio, em nome de Jesus, né? Nós temos ouvido tanto sobre colheita, né? Nós temos ouvido sobre a semeadura, e eu tenho certeza que nesse ano de 25, né? É tão bonito, eu gosto de números assim redondinhos, eu sabe, 25, 30, eu gosto, né? E eu tenho um carinho especial, e sei que o Senhor vai fazer coisas especiais também ao longo desse ano, né? Então, eu vou usar a versão, o pessoal da projeção, eu vou usar a versão da Bíblia Viva. Então, talvez dê alguma diferença, né, na hora em que eu estiver lendo o texto, porque hoje nós vamos mergulhar no texto bíblico. Amém? Eu gosto de ler a palavra, gosto de comer a palavra, né? Então, vamos mergulhar no texto. Então, nós começamos a semana passada com o pastor Marcos, falando sobre o tema da restituição. Esse tem sido e será o nosso tema ao longo, né, pelo menos desse mês, né, o Ismael, não sei se vai continuar, mas pelo menos ao longo desse mês nós vamos falar sobre restituição, né? E quando nós falamos sobre restituição, às vezes ficamos muito presos a uma leitura mais rasteira, vamos dizer assim, da restituição, né? Às vezes coisas materiais. Mas o que o Senhor, muitas vezes, quer restituir na nossa vida, vai muito além das questões materiais. Você pode glorificar a Deus por isso? A restituição material, muitas vezes, ela é consequência de outras restituições que o Senhor quer fazer e está fazendo na nossa vida, desde que nós começamos a caminhada com Ele. Por isso, a semana passada, o pastor Marcos falou sobre a restituição da intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, é o passo fundamental, é a base para que todas as outras áreas da nossa vida possam fluir de maneira abundante. E hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Paulo compartilhou com a igreja de Colosso. Hoje nós vamos trabalhar com a carta de Paulo aos Colossenses. Pode abrir lá no capítulo 1 que a gente vai passar pela carta inteira. E eu tenho um carinho especial por essa carta. E há alguns anos, né, tem um compositor cristão chamado Marco Teles, que escreveu uma música que vocês conhecem, que depois foi gravada junto com o F. Hope, que é Colossenses e suas linhas de amor. E eu achei tão lindo esse título, né? Linhas de amor, porque é exatamente isso que Paulo faz com a igreja de Colosso. Cada linha aqui, lógico que no título da música há toda uma intencionalidade poética, e essa linha tem a ver com várias questões, né? Mas começando pela linha escrita, aquilo que Paulo vai tecendo na carta para enviar à igreja de Colosso. E com um detalhe muito especial, quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso. Possivelmente em Éfeso, né, quando ele escreve essa carta, mas das linhas de Paulo exalam amor. E eu acho que é por isso que eu tenho um carinho tão especial por essas cartas. Eu, particularmente, gosto muito de Paulo. Não sei se aqui alguém já pensou, quando chegar lá no céu, quem quer conhecer primeiro, eu já pensei, né? E eu gostar, tá na minha lista ali de conhecer Paulo. Gostaria de ser uma das primeiras a conhecer, né? Gosto muito das cartas de Paulo. Mas a carta aos Colossenses tem esse apego especial para mim, porque se trata
da fé cristã na sua essência. O amor é a essência da fé cristã, como nós vamos ver nessa manhã, né? Então, quando Paulo decide escrever essa carta à igreja de Colosso, ele escreve porque ele recebe notícias de que a igreja estava sofrendo algumas influências de outras visões que estavam contaminando a fé genuinamente cristã. Então, a cidade de Colosso, que era ligada, né, a Éfeso, como ali uma capital, vamos dizer que Colosso era uma espécie de província de Éfeso, era também muito marcada pelo paganismo, pelo misticismo, por outras doutrinas. E Paulo, então, fica sabendo, possivelmente por meio de Epáfra, que foi quem instituiu a igreja de Colosso, né? Epáfra conhece Paulo em Éfeso, ele recebe o evangelho, as boas novas do evangelho, e leva para a cidade de Colosso. Então, Paulo fica sabendo, através de seu discípulo Epáfra, que a cidade, ou a igreja de Colosso, estava sofrendo essas influências que corrompiam a fé cristã. E aqui vem um exemplo maravilhoso de liderança, que é como Paulo vai tratar essa situação com muito amor. Ele não fica irado, ele não fica nervoso, mas ele vai fazer o quê? Aquilo que fala lá em Jeremias: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Então, na carta, o que Paulo vai falar para a igreja de Colosso é o que pode dar esperança. E naquele caso, o que era? Era lembrar sobre Jesus e a sua obra na cruz. Então, é isso que nós vamos ver aqui nessa manhã. Eu gostaria de trabalhar com vocês 4 pontos dessas cartas, partindo do princípio de que nós precisamos restituir o amor pelo Evangelho. Parece duro a gente falar sobre isso na igreja, mas em 2025, se nós olharmos, e aí eu estou falando como igreja, como instituição, eu não estou falando igreja corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é sem mácula, sem mancha, ele é perfeito, ele vive para a glória de Deus. Mas muitas vezes a instituição, quando entra a visão de homens, ela perde a essência do Evangelho. E é exatamente isso que Paulo vai relembrar os seus irmãos. Qual é a essência desse Evangelho? Então, para a gente começar, vamos lembrar o que é a palavra evangelho. Evangelho, como sentido primeiro, tem a ver com a obra de Cristo e a biografia de Cristo, que ele veio fazer na terra. E resumindo numa única expressão, o que Cristo veio fazer na terra foi trazer as boas novas. E quais são as boas novas? As boas novas de salvação, transformação de vida, que nós podemos agora nos relacionarmos diretamente com Deus. Não há mais mediação entre Deus e os homens, porque Jesus criou esse caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E é por meio dele que nós acessamos o coração do Pai. Essa eram as boas novas. Então, quando a gente fala de restituir o amor pelo Evangelho e para o Evangelho, é justamente restituir a centralidade de Cristo nas nossas vidas. E um ponto, eu deixo o convite para que vocês possam reler todo o livro de Colossenses, para quem ainda não leu. Ele é tão precioso. A minha vontade nessa manhã era ficar só lendo Colossenses com vocês, né? Porque a carta ela é tão rica. Mas eu vou destacar 4 pontos, como eu falei, e deixo o convite para que vocês possam ler em casa, né? Então, ao recuperar o projeto perfeito de Deus,
realizado, né, por Cristo Jesus na cruz, ele oferece ao homem imperfeito a oportunidade de ter um relacionamento com Cristo, com o Senhor, né? E isso é maravilhoso. A gente às vezes não para pensar no privilégio que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês nessa manhã é a importância da convicção da nossa fé. Vamos ler Colossenses 1, 23. Então, Paulo começa a sua carta, lá no versículo 1, e vamos fazer um exercício. Imaginemos que essa carta é para nós. Porque ele começa a carta, Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo da cidade de Colossos. E nessa manhã, eu tomo a licença poética de dizer, Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo da cidade de São Bernardo do Campo, da comunidade da graça de São Bernardo do Campo. Né? E Paulo começa essa carta se alegrando pelos feitos da igreja. Que a graça e a paz de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Todas as vezes que oramos por vocês, sempre damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com o seu povo, e que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias do céu, e têm estado sempre assim, desde que o Evangelho lhes foi anunciado a primeira vez. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque nós vivemos numa comunidade de fé que se alegra, de fato, com os feitos do Senhor. Nós ansiamos por ver a fé em prática. Nós ansiamos por ver milagres, por ver vidas sendo transformadas. Cada líder de célula aqui se alegra, né? Quando chega alguém na sua célula, você começa a trabalhar junto com aquela pessoa, e o Espírito Santo ali vai promovendo uma transformação de caráter na vida daquela pessoa, e nós nos alegramos juntos, e isso é motivo de testemunho, para que outras vidas sejam alcançadas. E glória a Deus por isso. Lá em Colossenses 1, 23, como eu havia anunciado, então Paulo está pegando esse panorama, era uma igreja que amava pessoas, amava viver o Evangelho. Mas Paulo falava assim, tem um grupo que precisa ser, acolhido, que precisa ser relembrado daquilo que o Senhor já fez na vida dele. Precisa ter uma raiz profunda da convicção da sua fé. Então ele vai dizer, a única condição, lá no 23, a única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos do Evangelho de que Jesus morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora se está se espalhando pelo mundo inteiro. Então, esse Evangelho que nós recebemos, muitas vezes pode ser colocado em risco por uma mentalidade antiga que nós carregamos, pela maneira que vivíamos antes de conhecer Jesus. O que Paulo está dizendo é, meus irmãos, mantenha o foco em Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós somos tomados por uma série de informações, nós somos tomados, hoje a gente tem acesso, né, à internet, ao mundo nas nossas mãos.
E se eu não mantenho a minha centralidade em Cristo, meu coração ele pode titubear. Meu coração ele pode começar a olhar para um lado, olhar para o outro, começar a perder o foco. Você quer ter um ano de prosperidade? Mantenha o foco em Jesus Cristo. Você quer viver uma vida abundante na sua casa em 2025? Mantenha o foco em Jesus Cristo. Quando eu estava no meu processo de transformação, porque a vida cristã, ela é um processo de transformação, que em alguns é muito rápido, alguns demora um pouquinho mais, né? Mas é um processo de transformação, de libertação. Eu lembro que eu tinha essa dificuldade de focar nas coisas de Cristo. E aí sabe o que acontecia? Qualquer vento mais forte, qualquer assunto, qualquer comentário, entristecia o meu coração. E me fazia desviar da fé. Até que um dia, lendo Neemias, eu já comentei com vocês, que eu também gosto muito de Neemias, um dia lendo Neemias, eu me deparei com a resposta de Neemias. Ei, estou numa grande obra, eu não posso parar. E é isso que nós precisamos ter, é essa resposta que nós precisamos ter no nosso coração, diante dos ventos, das adversidades, dos problemas, das más notícias. Eu não vou enfraquecer na fé, pelo contrário, você vai dizer ao problema, você vai dizer à situação, ei, eu estou numa grande obra, eu não vou parar. Não vai ser qualquer problema, nenhum tipo de problema que vai me tirar da presença de Deus. E era isso que Paulo estava falando à igreja de Colosso. Nós não podemos esquecer de quem Cristo é, para colocar situações e pessoas no lugar dele. Porque se nós estamos convictos de que nós morremos com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas é Ele que vive em mim. Então não há mais espaço para a minha vida, para práticas que não estão de acordo com o Evangelho, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Se eu digo que eu sou cristão, cristã, quem é meu modelo de vida? Jesus. É para Ele que eu vou olhar, não para homens, nem para pessoas. Se há ainda no seu coração apego a práticas que você fazia lá quando você não conhecia a Cristo, comece a pedir ao Espírito Santo de Deus, Senhor, tira isso do meu coração, que eu possa viver a plenitude do Evangelho, que eu possa viver a alegria da nova vida com Cristo e deixar a mentalidade, lembra a palavra que vocês já ouviram aqui várias vezes, metanoia, transformação de mente. Eu tenho que ter uma nova mentalidade, porque agora eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Portanto, é a Ele que eu devo buscar nos momentos de dificuldades. E isso me leva para o segundo ponto. Estejam enraizados. Vamos a ler Colossenses 2, do 4 ao 8. Então, quando eu tenho a convicção da minha fé, quando eu tenho a convicção de quem eu sou em Cristo, automaticamente as minhas raízes, elas se aprofundam. A vida de intimidade com Deus serve exatamente para isso. Para que a minha raiz ela esteja tão profunda, que no dia que faltar a água viva, eu sei onde buscar. No dia que faltar o nutriente, eu sei onde buscar. Porque nós vivemos dias intensos, vivemos ou não vivemos? Dias em que nós somos atacados diariamente, a nossa mente, o nosso coração. Tudo quer roubar a nossa atenção. Essa semana eu fiz um curso muito interessante sobre gestão de atenção e produtividade. E eu fiquei chocada com os dados. Vocês sabiam que 10 minutos de TikTok
a gente perde 10% do nosso QI? É assustador. Todo o trabalho da internet, as redes sociais, elas foram criadas para trabalhar, para estimular os nossos 5 sentidos. Por isso que a gente não consegue sair. Sabe quando você entra, eu vou ver só uma coisinha, e você fica ali 1 hora, 2 horas, e você nem percebeu o tempo passar? Porque aquilo gera uma dopamina, que é o hormônio, né? Um tipo de hormônio da alegria. Aí sabe o que a gente vê isso na nossa vida cristã? A luta para a gente sentar e ler a palavra. Porque a gente não consegue mais trabalhar com a atenção, que é essa atenção maior, né? Que eles chamam de atenção sustentada. Que é quando você fica mais tempo focado em uma coisa. E o que o salmista dizia? Que nós precisamos meditar na palavra. E nós estamos sendo roubados na capacidade de meditar na palavra. Aí você fala, não, Neide, mas eu escuto ministrações no YouTube, eu só fico vendo coisas boas, né? Vejo cortes de pastores, de culto. Ok. Mas a gente vive do que o outro se alimenta ou nós vivemos com aquilo que nós nos alimentamos? Eu vivo com aquilo que eu como, com os nutrientes que entram no meu organismo. Então, eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso ter intimidade com a palavra. Porque o Senhor tem coisas que Ele quer revelar só para mim. Lá no meu momento de intimidade, Ele quer falar comigo. E se eu não paro para ouvir o que Ele quer falar comigo, como é que eu vou conhecer os segredos do coração de Deus? Né? Então, nesse tempo em que a nossa atenção está sendo disputada porque ela vale muito dinheiro, o amor ao Evangelho, restituir o amor ao Evangelho, nos leva ao entendimento de que nós temos o tesouro mais precioso do mundo. Aquele que não tem valor, aquele que não pode ser mensurado, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. Nós não podemos baratear isso. Nós não podemos transformar essa verdade do Evangelho em algo banal, em algo simples, não. Foi um evento que marcou a história da humanidade. Não foi qualquer coisa. E muitas vezes nós estamos barateando, porque nós doamos a nossa atenção, o nosso tempo, para quem não nos dá nada em troca, muito pelo contrário. Né? Então, lá no capítulo 2, versículo 4, Paulo diz: estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras persuasivas. Porque, embora eu esteja fisicamente longe, meu coração está com vocês. Feliz porque vocês estão progredindo tão bem e por causa da fé firme que têm em Cristo. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como forem ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Olha o risco que nós estamos correndo. E Paulo já alertava aqui. Nós estamos trocando aquilo que Cristo disse por filosofias humanas.
ideologias humanas. Eu lembro que há uns 4 anos, né, quando houve toda aquela situação com política e tudo mais, eu senti a necessidade de voltar e reler os 4 evangelhos. Sabe por quê? Porque eram tantas vozes. E eu falei, Senhor, eu não quero ouvir essas vozes. Eu quero te ouvir, Pai. Eu quero ouvir quem o Senhor é. Porque aquilo que o Senhor tem para o Brasil, para o mundo, para as nações, está na tua palavra. Eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que viver a Bíblia. Aí é que está a grande diferença. Porque muitas vezes, também, do ponto de vista humano, é mais cômodo a gente terceirizar essa responsabilidade. A gente coloca a culpa na política, a gente coloca a culpa no vizinho, a gente coloca a culpa em qualquer pessoa, quando a Bíblia é muito clara. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Pessoas. Nossa luta é contra principados e potestades. Então, eu tenho que lutar com as armas corretas. Para que eu conheça as armas, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, ao criar raízes profundas, nós saberemos distinguir o que é a voz de Deus e o que são filosofias humanas, adaptações do Evangelho. O Espírito Santo nos ajuda a discernir aquilo que cabe no nosso coração, que nos convém e o que nos convém. Paulo também nos ensina isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai nos ensinando isso. E quando nós estamos enraizados em Cristo, nós desfrutamos de uma liberdade, de sermos livres em quem Cristo nos criou para ser. Quando nós reconhecemos a centralidade de Cristo em nossas vidas, sabe o que acontece? Eu não preciso provar nada para ninguém. E isso é maravilhoso, porque quando eu sei que Cristo é o centro da minha vida, eu sei que Ele é o meu tudo. Ele é o tudo em mim, que pode se manifestar e transbordar na vida de outras pessoas. E é essa liberdade que o Senhor te chama para viver nessa manhã. Não é preso a doutrinas, não é preso a julgamentos humanos, mas é você viver a liberdade que Cristo já conquistou para você na cruz. Você pode se alegrar porque você é livre em Cristo. Não há medo, não há culpa, não há condenação sobre a sua vida. Às vezes o inimigo quer usar situações passadas. Você não entendeu o Evangelho. Você não vive mais debaixo de condenação. Você não quer, você rejeita as práticas antigas. Mas às vezes o inimigo ele vem lançar dúvidas na sua mente. Dúvidas no seu coração. E a hora que você combate com a palavra, eu sou livre em Cristo. Não há condenação sobre a minha vida. Viva um 2025 diferente, desfrutando da liberdade que Jesus conquistou na cruz para a sua vida. E essa liberdade que Jesus conquistou na cruz, ela nos permite transbordar em amor. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue derramar amor sobre a vida de outras pessoas? Porque nós ainda estamos presos a circunstâncias e situações. E novamente vem na nossa mente, mas quem é você? Quem você acha que é para querer fazer alguma coisa para alguém?
E é a hora que você repreende em nome de Jesus. E você declara a palavra: eu sou filho, eu sou filha amada. Eu sei quem eu sou em Cristo. Por isso eu posso derramar amor sobre a vida das pessoas. E muitas vezes derramar amor sobre a vida das pessoas é ser mal compreendido. Porque nós estamos vivendo um mundo em que a mentalidade ela anda tão deturpada, alterada, desconfigurada, que quando você vai ser generoso com alguém, muitas vezes você é mal interpretado. Quem já passou por isso? Não é? Você é mal interpretado. Não se preocupe com isso. Faça aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. Porque quem testifica não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. De novo, nós não precisamos provar nada para ninguém. Você tem que derramar. Lá em Colossenses 3, 12, eu acho isso lindo. Para mim é o ápice da carta aos Colossenses. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Gente, isso é maravilhoso. O Senhor, por meio de Paulo, nos dá a receita de como viver a união no corpo de Cristo. No corpo de Cristo não há espaço para competição. No corpo de Cristo não há espaço para aquele que quer ser melhor, maior. Quando o Senhor nos ensina que aquele que quer ser o primeiro seja servo de todos. Nós precisamos voltar essa prática do evangelho, do amor sem barreiras. Isso não quer dizer, meus irmãos, que o amor sem barreiras não é um amor que nasça num contexto em que nós tenhamos diferenças. Porque todos nós aqui, né, temos a nossa origem familiar, temos modos diferentes, costumes diferentes, práticas diferentes de viver. Mas essa é a beleza do corpo de Cristo. Quando nós nos unimos aqui, há uma unidade. E quem dá essa unidade é o Espírito Santo de Deus. A minha opinião, a minha filosofia, ela não pode comprometer a minha vida em unidade com os meus irmãos. Se alguém falou, se alguém fez, se eu percebi que eu fiz algo que entristeceu o coração uns dos outros, a Bíblia nos ensina a ter humildade. Ir lá, acertar as coisas. Por isso que no corpo de Cristo não há espaço para grupos fechados. Porque se a ideia é o transbordar, eu vou transbordar num pote fechado? Para que esse pote possa transbordar, ele tem que estar aberto. E por último, onde o amor está, a coerência. E a falta de coerência é o que nos leva, ou o que não nos leva, a nos relacionarmos com as pessoas. Se eu sou coerente com a minha fé, eu não tenho barreira para me relacionar com as pessoas. Se eu creio que o amor de Cristo alcançou a minha vida, o que me impede de amar o meu irmão, que também foi alcançado, ou está sendo alcançado, ou precisa ser alcançado pelo amor de Deus. Não podemos mais vivermos longe desse amor que o Senhor
derramou sobre as nossas vidas. E o amor não é um sentimento. Precisamos lembrar lá em Coríntios, não vou ler agora por causa do tempo, mas vocês podem ler em casa. Em Coríntios 13, de 4 a 7. A definição de amor. Amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Eu decido amar. Eu decido abrir mão da minha vida para que outros também possam viver esse amor. Para que outros também possam provar desse amor que eu provei primeiro. E não por acaso, me lembrei agora, Jesus Cristo disse que nós seríamos reconhecidos pelo amor que nós teríamos uns pelos outros. Assim saberão que sois meus discípulos, pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Nós não seremos conhecidos pelo ministério que nós carregamos. Nós não seremos conhecidos pela igreja que frequenta, pela igreja que está à frente. Não seremos conhecidos por nada disso. Mas nós seremos reconhecidos pelo amor. Sabe o que as pessoas vão dizer? Sabe aquela comunidade lá? Aquela igreja que fica lá na Winston Church, está cheio de discípulos de Deus, porque eles se amam verdadeiramente. Uns amam os outros, uns se preocupam com os outros, uns cuidam dos outros. É assim que nós vamos impactar a nossa geração. Não é só pelo louvor bonito, não é só por uma performance bonita aqui em cima, não. É porque nós nos amamos. Que em 2025 o amor possa transbordar ainda mais nessa igreja. Que as pessoas ao entrarem aqui, elas sejam impactadas. Que elas entrem aqui e falem, que amor é esse? Eu quero isso para a minha vida também, eu quero viver isso. E tudo isso que Paulo falou desemboca no nosso quarto e último ponto. Proclamem o Evangelho. Proclamem o Evangelho. Lá em Colossenses 4, 5 e 6. Aproveitem ao máximo as suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Tenham uma conversa agradável, temperada com sal, pois assim vocês terão a resposta certa para cada um. Neide, eu não sei evangelizar. Paulo está aqui dizendo que você não precisa saber. Você precisa ter intimidade com Deus, porque a sua vida vai pregar o Evangelho. Todos aqui já ouviram, né, aquela história que muitos atribuem a Lutero, né, de que vamos sair para pregar, mas a gente vai falar o quê? Se precisar, fale. A nossa vida tem que ser o nosso maior testemunho, a nossa maior pregação. Por onde eu passar, eu preciso deixar, aproveitando o texto do Marco Teles, eu preciso deixar essas linhas de amor. Eu preciso deixar cordas de amor. Eu tenho que ser aquela que sabe o que falar. Que fala com sabedoria. Misericórdia ser aquela que leva contenda. Aquela que faz fofoca. Aquele que faz fofoca. Misericórdia. Nós temos que ser aqueles que quando a notícia chega, a gente fala assim, vem cá, vamos conversar. Está precisando resolver essa situação. Não pode ficar desse jeito. Nós somos aqueles que trazem o equilíbrio, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos, né, trazer de volta essa visão do evangelho prático. Porque o que Paulo estava falando aqui era, meus irmãos, não vivam de vãs filosofias, viva do evangelho prático. Isso é o suficiente. No livro de Hebreus, no capítulo 12, tem aquela frase que todos nós conhecemos. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Isso não pode gerar medo no nosso coração. Porque às vezes a inclinação do nosso coração é para fazer o mal. Mas aí você fala assim, não, eu sou crente, né?
posso fazer isso não porque eu sou crente. Não, a motivação não é essa. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Sabe o que isso significa? Que é uma grande oportunidade para você manifestar a glória de Deus. Eu não vou fazer aquilo que não me convém, não é por causa dos outros, é porque eu quero manifestar a glória de Deus. Eu quero que a minha vida seja em louvor a Deus. Não é por medo, não é por culpa, é por convicção de fé. Como Paulo começa essa carta. Então nós precisamos, nessa manhã, pedir ao Espírito Santo de Deus que as minhas raízes sejam profundas. Porque se o Evangelho pauta a minha vida, as minhas palavras, o meu viver, o meu agir, fluirão naturalmente rios de águas vivas. Eu não preciso fazer esforço, porque é o que eu vivo, é aquilo que está em mim, dentro de mim. Vou pedir para o pessoal do louvor, por gentileza, ir subindo. Nós devemos lembrar que nós estamos trabalhando para o Senhor. Nós não trabalhamos para homens, nós não vivemos para homens, para agradar homens, pessoas. Nós vivemos para agradar ao Senhor. Lá em Colossenses 3, 23 e 24, trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. É para Cristo Senhor que vocês estão verdadeiramente trabalhando. Essa é uma boa nova do Evangelho. Você não vive mais para esse mundo, você vive para a glória de Deus. Isso é para a gente celebrar de pé. Vamos ficar de pé, isso é para a gente se alegrar. Que viver o Evangelho neste ano de 2025 seja o nosso maior objetivo. Que nós possamos ter tempo com Deus. Que nós possamos dedicar a Ele o melhor do nosso tempo. O aviso que a Deia deu aqui dos jovens, que não é para os jovens só, eu já fiz a minha inscrição no primeiro lote. Já fiz a minha inscrição. É jovem, né? Mas por quê? Eu quero dar a Deus o melhor do meu tempo. Eu vou fazer o que em casa? Ficar vendo televisão? Que nem tem nada bom para ver quando a coisa da televisão, Netflix, essas coisas todas. Falei, não, eu quero estar lá, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero estar celebrando, eu quero estar servindo, não importa. Eu quero estar lá ouvindo as boas novas do Evangelho. Que essa possa ser a motivação do nosso coração diária. Pai, restitui em mim o amor pelo Evangelho, Pai. Que a Tua palavra seja a minha alegria. Que ler a palavra seja a minha alegria diária. Não é um peso, não é ai meu Deus, eu tenho que ler. Não, o pastor Marcos falou que a gente tem que ler a Bíblia. Não, é por mim. Porque eu quero receber do Pai. Eu quero estar na presença dEle. E eu sei o quanto eu preciso estar na presença dEle. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. É uma questão vital estar na presença do Senhor.